Começa agora. Bíblia Fácil Podcast. Está no ar o nosso Bíblia Fácil Podcast. Você já sabe, pode puxar a cadeira, ficar à vontade. É hora de conversar um pouco mais sobre a Palavra de Deus. E hoje o nosso podcast tá com cara de Bíblia Fácil, Anjo da Esperança. Ah, que eu não estou entendendo nada, você vai entender, porque daqui a pouquinho ele, Pastor Felipe Amorim, vai apresentar para você o nosso convidado especial. Pastor, que prazer estarmos juntos mais uma vez. E olha, abre aspas, quanta coisa eu estou aprendendo aqui nesse podcast, hein? Olha, essa é a intenção, né? A gente estudar a Bíblia, a gente vai entrando em contato com o texto bíblico e vai ficando cada vez mais esperto em relação às coisas da Bíblia. Mas hoje eu acho que tem uma pessoa aqui que não precisa ser apresentada na rádio, pelo menos, porque esta voz as pessoas conhecem. Cris Magalhães, seja bem-vindo ao nosso podcast. Ô, pastor Axia também, é um prazer estar aqui. Quando eu vejo essa logo aqui nesse microfone, para quem está acompanhando a gente aqui pela internet, dá uma saudade de falar assim, ó, bom dia, boa tarde, a voz da esperança. Mas é gostoso, a gente sai do rádio, mas o rádio não sai da gente. E esse povo tá chique agora com podcast, pastor, hein? Rapaz, o pessoal da TV que não escute, mas eu me sinto mais à vontade na rádio. Porque na rádio o pessoal me dá o roteiro, eu não sigo o roteiro, eu vou falando, eu corto os locutores, aí ninguém me expulsou nada até agora, né? O senhor sabe por que eu vim da rádio e de vez em quando quero fazer isso na TV, não dá, né? Porque a gente tá bem acostumado. Na TV o aqui. negócio é mais assim, né? Vamos seguir o roteiro. Mas, Cris, seja bem-vindo aí para a gente conversar um pouquinho sobre um tema importante que é pecado. Né? Esse é um tema que, às vezes, as pessoas não querem conversar, ficam incomodadas com pecado. E a gente vive num tempo hoje que parece que é pecado falar de pecado, né? Mas vamos orar para a gente começar? Vamos fazer uma oração? Vamos orar. Senhor Deus, nós vamos falar um pouquinho a respeito da Tua Palavra. Queremos entender a partir da Bíblia o que é o pecado, como ele surgiu, como ele nos afeta. Nós precisamos da tua ajuda para isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, deixa eu ler um texto aqui de um livro que eu li há algum tempo, chama-se Os 7 Pecados Capitais. Eu acho muito interessante o que ele fala sobre o pecado. Ele diz assim, ó, a palavra pecado tem um passado de altos e baixos. É pecado, péché, sandé, pecado. Independente da língua, ele era no passado uma palavra terrível, uma palavra que infligia medo ao coração de quase todo europeu. Tinha o mesmo tipo de efeito emocional que palavras como nazista ou câncer provocam em nós, hoje. Era algo que as pessoas queriam evitar a todo custo, algo terrível e perigoso. Agora, ela deixou de ser um Rottweiler para ser um Poodle. O pecado foi amansado, domesticado, castrado. A palavra agora é mencionada com um leve sorriso ou uma dose pesada de ironia. O pecado, eu acho interessante essa comparação aqui. No pecado, antes era um Rottweiler raivoso, ninguém queria nada com ele. Agora virou um poodle, mansinho, as pessoas até flertam com o pecado, né, Cris? Eu digo que esse cálculo agora, a gente tem que saber um pouquinho da cultura que nos rodeia, né? A gente fala que algumas coisas vão se normalizando. E o ser humano tem isso, pastor. Tem gente que fala assim, olha, eu jamais vou acostumar com essa máscara que eu estou usando aqui na pandemia. Depois que a gente não precisava usar máscara, a gente saía de casa e parecia que estava faltando alguma coisa. Olha, você falou, parecia que estava pelado. Olha, estou sem alguma coisa, minha máscara. E, na verdade, o ser humano tem essa capacidade de se adaptar. E, infelizmente, algumas coisas, as pessoas trocam princípios pela cultura. A cultura é importante, ninguém é contra a cultura, mas eu acredito que alguns desenhos sobre o que é certo e o que é errado, se você não tiver um parâmetro para saber o que é pecado mesmo, você pode absorver ele como uma coisa boa. Afinal de contas, as narrativas às vezes distorcem. E a questão de narrativa não é uma coisa de hoje, né, pastor? A origem do pecado veio de uma narrativa distorcida, né? Só antes da gente entrar na origem, eu queria só pegar um ponto que você falou aí, que é essa questão cultural, né? Às vezes as pessoas dizem assim, querendo se santificar, dizem, não, a gente tem que evitar a cultura. A gente não pode se envolver com a cultura. Veja, isso nem é possível, né? Porque cultura é tudo que a gente produz, né? O que a gente está fazendo agora aqui é cultura, produzindo conhecimento e tal. O que a gente tem que fazer é o que você falou, assim, é julgar a cultura à luz da Bíblia. Então, bem, na nossa cultura, esse tipo de roupa tá legal. Então, não entra em conflito com a Bíblia, a gente usa. Na nossa cultura, determinadas roupas são indecentes. Então, a gente não usa porque entra em conflito com a Bíblia. Então, tudo que está na nossa cultura e não entra em conflito com a Bíblia, a gente pode tranquilamente fazer, né? Isso é falando de música, de roupa, de comida. Mas se está na nossa cultura e entrou em conflito com a Bíblia,
aí a gente não faz. Porque, como a gente fala em todo podcast aqui, né? Quem é que tem supremacia? É a palavra de Deus. A Bíblia não é um livro que é submetido à cultura. A Bíblia é um livro supracultural. Ou seja, ela que julga a cultura se submete à Bíblia na vida de um cristão, logicamente, né? Nem todo mundo pensa assim. Eu acho muito bacana também, pastor, saber qual é o propósito da Bíblia. A Bíblia não é um livro de geografia, Aham. é um livro de matemática, de ciência. É a palavra de Deus para um guia para a gente ter aqui. Mas por que não colocou isso na Bíblia? Olha, não foi relevante na É. questão do que Deus quis revelar, que a palavra de Deus é a revelação, né? Ele é a palavra de Deus. Eu acho muito importante entender o que é a Bíblia, porque para a gente poder ter uma distorção, eu acho que o pastor pode falar bem mais profundo, primeiro, nos tempos que nós estamos hoje, até as palavras elas mudaram. O amor que a gente fala hoje não é o mesmo amor. Humildade acabou sendo uma coisa ruim. Aham. A pessoa que é humilde é idiota. A palavra cristão foi banalizada, assim como a palavra amor, a palavra casamento. Então, assim, ou seja, uma cultura que vai se distanciando de Deus, ela vai tendo um outro glossário, ela vai tendo um outro vocabulário. Às vezes a mesma palavra tem um significado diferente. Por isso que quando a gente quer criar um filho, ou a gente quer conhecer a verdade, a gente tem que saber realmente o que é o amor verdadeiro, o que é o casamento à luz da palavra de Deus. E outra, para a gente saber o que é pecado, a gente tem que saber o que é verdade, né? Então, ou seja, a Bíblia acaba sendo esse guia para a gente poder... ninguém agora nesse mundo consegue viver sem ser pecador, ou seja, nós nascemos, aí o pastor pode até falar, porque, por exemplo, pastor, queria até fazer uma pergunta aqui, Sim, pastor, pode. por exemplo, assim, ó, quero ter um outro filho. O bebê já está no ventre, ele já nasce em pecado, não falou com ninguém, não viu ninguém, acabou nascendo. E tem uma questão que parece que o pecado de Adão e Eva foi o único que teve uma consequência maior do que os outros, porque mudou a natureza. Então a gente tem um pecado que é da natureza, tem um pecado mental e tem o pecado das ações. Como é que funciona O isso? pecado ele é uma condição, não uma ação. Então a gente não é pecador porque peca. A gente peca porque é pecador. Então é tipo assim a árvore da mangueira lá, né? Ela não é mangueira porque dá manga. Ela dá manga porque é mangueira. Então, se nós conseguíssemos ficar uma vida inteira sem cometer nenhum ato pecaminoso, nós ainda assim precisaríamos de um Salvador, porque seríamos pecador por natureza. Realmente, Adão e Eva, a gente até vai ver isso aqui mais na frente, Adão e Eva, eles tinham uma natureza perfeita. Quando o pecado entrou, a natureza deles foi mudada. Né? Eles passaram a ter uma natureza pecaminosa. Nós já nascemos assim. É por isso que as crianças nascem, você tem filhos, você sabe. A criança nasce, a gente nunca ensinou a criança a ser egoísta. Mas quando ela tem o primeiro brinquedinho que chegou outra criança para pegar, ela diz assim, é meu. É meu. Não quero compartilhar, porque o pecado está aqui, ó, está aqui entre nós, e a gente só vai se livrar disso quando Jesus voltar e mudar a nossa natureza, né? Nos santificar, como diz lá, ou nos glorificar, como diz em 1 Coríntios 15, né? Mas vamos lá, como é que a gente começa todo o podcast para explicar a coisa da Bíblia? A gente vai lá para Gênesis, né? Porque Gênesis explica tudo, inclusive a origem do pecado. E aí eu quero ler com vocês aqui Gênesis 1:31, para a gente ver como Deus criou tudo. O texto diz assim, Gênesis 1:31. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o 6º dia. Então, quando Deus terminou de criar tudo, ele olhou e disse assim, está tudo muito bom. Não tinha pecado, não tinha tendência para o pecado, só tinha lá uma possibilidade de pecar. Isso, às vezes, as pessoas não entendem, né? Por que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal ali no Éden? Será que Deus não podia deixar as pessoas sem a opção de pecar? Aí a pessoa diz assim, poxa, se Deus não tivesse criado a árvore do conhecimento do bem e do mal, não teria pecado no mundo. Mas Deus não teria criado seres livres, né? Então quer dizer, pastor, que um Deus que tem um caráter como ele tem, o livre-arbítrio não é uma questão para o ser humano. Faz parte da índole do próprio Deus. Ele não duela com o próprio caráter. Ou seja, por mais que ele pudesse apagar os nossos pensamentos, que ele pudesse criar só pessoas que iriam obedecê-lo, ele não usa isso porque faz parte do próprio... Ele é amor, então faz parte do próprio caráter dele. E você não pode amar por obrigação, né? Você está lá com a Silvia, a Silvia é a esposa do Cris, né? A Silvia pode até viver com você por obrigação. Sei lá, você está com a arma lá escondida, você vai ficar vivendo comigo aqui. Eu acho que eu fui descoberto. Então. Mas a Silvia nunca vai poder amar você por obrigação, porque o amor
sempre é voluntário. Então, se os seres humanos não tivessem a opção de não ficar com Deus, Deus não poderia dizer que era uma relação de amor com os seres humanos. Por isso estava lá a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas os seres humanos não estavam predestinados a pecar. Eles tiveram que escolher pecar ou não pecar. E aí a gente vai ler outro texto bíblico. Você quer acompanhar aí? Que é para a gente fundamentar as coisas na Bíblia. Gênesis capítulo 3, que é a entrada do pecado. Vou ler só um trechinho de Gênesis 3, aqui do versículo 2 ao versículo 6, que diz assim: Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe, olha o que a serpente falou para eles. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Esta é a maior tragédia da história da humanidade. Porque todas as outras tragédias que nós vivemos derivam disso aqui, do dia que o pecado entrou no mundo. E aí, Cris, quando você olha para esse relato aqui, o que você consegue ver de detalhes? Eu sei que você é um cara que consegue ver nas entrelinhas, assim, ó. A gente tem muitas conversas aqui nos bastidores. O que você consegue ver nas entrelinhas dessa entrada do pecado no mundo aqui? O que te chama a atenção? Pastor, eu vejo aqui um anjo de luz que caiu, né? E até tem textos que falam como que ele caiu da onde foi, né? Da presença de Deus. Ele era um anjo cobridor, estava na presença do Senhor. E como ele tinha essa questão do orgulho no coração, essa questão de vingança, e alguém com inteligência, ele usou a mesma fórmula que ele desejou. Ele desejou ser maior do que Deus. Ele falou: olha, se isso foi forte para mim, isso vai ser forte para qualquer outra pessoa, mas eu não posso, pura e simplesmente, chegar como Satanás ali, como... Ele usou um próprio animal bonito. Então eu vejo aqui alguém que veio para matar, roubar e destruir, estratégico, e que até hoje acaba batendo na mesma tecla que funciona, que é o orgulho e querer ser maior do que Deus. Naquele momento, Eva foi tentada no que ele fraquejou, Exatamente. Satanás fraquejou. E, na verdade, eu digo que a nossa mente, ela é o palco do universo, porque fala na Bíblia que o pecado surgiu no coração de Lúcifer e ele quis ser maior. E, naquele momento, ele misturou a verdade com a mentira e ainda quis colocar Deus como alguém que estava enganando ou com medo de que o ser humano pudesse ser maior que ele. Naquele momento, ela foi colocada diante de um prato muito cheio, só que o pastor foi perguntar, Deus não tinha avisado para ela não se aproximar dessa árvore? Deus não tinha avisado também que tinha dado a verdade, que ela não era para se distanciar do marido dela? Então, naquele momento, parece que ela se mostrou frágil para que essa proposta pudesse ser muito tentadora, né? Eu gosto de chamar esse trecho da Bíblia aqui de a anatomia do pecado, porque do ponto de vista dos princípios, Satanás continua atacando a gente do mesmo jeito. Porque a primeira coisa que ele faz aqui é colocar uma dúvida no coração de Eva, né? Ele diz assim, Deus disse para não comer de nenhuma árvore. Aí Eva vai lá, está longe de Adão, não deveria estar longe de Adão, e ela começa a conversar com a serpente e tal, e Satanás, ele consegue colocar uma dúvida no coração da mulher, assim, mas será que o que Deus disse realmente é verdade? Porque Satanás, ele disse assim, olha, não, Deus disse que vai morrer, mas não vai morrer. É que eu vou te revelar uma coisa que Deus não te revelou. E aqui tem uma coisa muito interessante sobre o pecado. O pecado, em via de regra, é a gente querendo conhecer algo que Deus não deixou a gente conhecer. É a gente querendo se aproximar de algo que Deus mandou a gente se afastar. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, tem um homem casado, uma mulher casada. Aí chega uma terceira pessoa nesse relacionamento, uma outra mulher, e esse homem fica com vontade de se relacionar com aquela mulher que não é sua esposa. É o pecado de você querer ter alguma coisa que Deus disse para você não ter. E se você analisar todos os pecados que você vai cometendo, de alguma forma vai ser você querendo entrar em contato com alguma coisa que Deus disse para você não entrar em contato. Foi Eva aqui. Eva disse assim, olha, Deus disse, não se aproxime da árvore. A Eva diz,
ela já está conversando com a serpente ali pela árvore, né? E aí ela disse assim, mas será que realmente a serpente tem razão? Será que Deus não está querendo que eu seja igual a ele? Porque Satanás, ele contou um negócio que nem era 100% verdade, nem era 100% mentira. Ele disse assim, olha, Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês serão iguais a ele, conhecedores do bem e do mal. Veja, nem era completamente verdade, nem completamente mentira, porque se Eva comesse do fruto, ela conheceria o bem e o mal? Sim. Claro. Não como Deus. Mas não como Deus. Não como Deus. É aquele contrato que tem o asterisco bem Bem pequenininho lá, pequenininho. e ninguém lê embaixo, né? Não como Deus. Por quê? Porque Deus conhece o bem, porque ele é o bem. E Deus conhece o mal, mas sem ter contato com o mal. Pela onisciência, né? Ele não tem nada de mal nele. Só que Adão e Eva conheceriam o bem e não conseguiriam mais praticá-lo. E conheceriam o mal e não conseguiriam mais soltá-lo. Né? E Satanás não fala essas coisas, porque Satanás não fala sobre essas coisas quando a gente está falando, quando ele está oferecendo o pecado para a gente. Pelo contrário. Eu tenho uma teoria, é só uma teoria, não li isso em canto nenhum, que Satanás diz assim, ó, faz que ninguém vai ficar sabendo. Aí o que acontece no primeiro segundo depois que você pecou? Ele é o primeiro a colocar no ventilador e espalhar para todo mundo, porque ele não se contenta só da gente pecar. Ele quer que a gente seja envergonhado e o nome de Deus envergonhado juntos, né? Então, aqui em Gênesis, você tem esse início do pecado e essa anatomia do pecado. Satanás continua trabalhando do mesmo jeito. E aí tem mais um detalhe que eu esqueci aqui. A árvore, a Bíblia diz que a árvore era bonita, o fruto era bonito, era agradável, já chamava a atenção. E quando Satanás quer fazer a gente pecar, ele coloca uma coisa que chama a nossa atenção. E cada um de nós tem uma coisa, né? Não precisa falar aqui, mas um é atraído pelo sexo oposto. O outro é atraído pelo mesmo sexo. O outro é atraído pela bebida alcoólica. O outro é atraído pela comida. O outro é atraído por festa, por dinheiro, né? por vaidade. E Satanás, eu costumo dizer que ele tem uma manufatura de tentação. Ele olha para o Cris e diz assim, quero pegar o Cris. Aí ele faz lá na manufatura, coloca uma embalagem na tentação e manda para o Cris. Ó, tá aí, Cris. Porque aquela vai atrair o Cris. E ele vai fazendo isso aqui, mas não é obrigatório pecar. A gente pode escolher não pecar, foi o que Eva não fez, né? Então, pastor, eu estou entendendo agora que Deus deu esse mundo para o homem, para ele cuidar, para a humanidade. Até então, reinava-se aqui o reino de Deus, estava tudo certo, o homem colocou o nome dos animais, pastor. Agora, em Gênesis 3, eu estou vendo que um ser expulso, um anjo que foi expulso com a terça parte dos anjos, não tinham mais espaço no céu, negaram a Cristo, fizeram uma rebelião, questionaram o caráter de Deus, a lei de Deus. Eles foram ali, a mesma coisa, criando esse motim com o ser humano. E aí, pastor, eu pergunto, essa terra ficou entregue aqui? Parece que Deus até fez uma profecia depois com um animal, com um homem, falando inclusive de até o pecado vai sair da terra em Apocalipse 20, né? Mas parece que esse ato que foi feito lá, Deus já sabia que isso ia acontecer. Tem gente que fala que a cruz foi um remendo que Deus fez, né? Mas a plano de salvação já estava antes da consumação dos séculos. Mas diante disso, Deus fez o quê? O que nós estamos aqui? O pessoal fala que Jesus veio, mas veio para quê? Vai voltar para quê? Nesse início, já teve praticamente, Deus ele gosta de spoilers, né? E o que ele fez de spoiler lá no Éden para a gente poder entender como ele se comportou como pecado? Que tipo de profecia ele deu, pastor? Se você quer falar, eu posso responder. Então, quero. Vamos fazer duas perguntas. O Guilherme de Goiânia, eu acho interessante, porque quando a gente fala sobre pecado, parece algo, assim, extremamente pesado, impossível. Ou seja, você já é crente, tá tudo certo. Mas para mim, isso não serve, né? Olha só o que ele menciona. O que me desanimou na caminhada cristã é que parece que tudo é pecado. Nisso, o mundo como... parece que tudo é pecado. Nisso, o mundo como vocês dizem aí, né? Parece assim que o mundo é infinitamente mais leve, mais atrativo. Ou seja, tudo que se você não for crente perfeito, pelo menos é o que eu tô entendendo, tá, Guilherme? Deixa eu te mandar um beijo e aí você diz para mim se é isso mesmo. O que eu entendi? Se é da igreja, é pesado. Um fardo. É um fardo, sabe? Eu vou me açoitar porque eu falei, eu pensei.
Mas se é do mundo, tá tudo legal, a gente é tudo amigo. É o que eu entendi. É isso mesmo, pastor? Essa caminhada cristã, ela é difícil, ela é desanimadora? Que mandou acrescentando um pouquinho mais aqui. Obrigada, Guilherme. É como se a igreja fosse um peso e o mundo fosse algo leve, mais atrativo, mais... É isso mesmo. Veja, um dia Jesus foi falar sobre o caminho, ele disse assim, a porta é estreita e largo é o caminho que leva à perdição. Veja, a vida cristã, e eu volto já para a tua pergunta, mas essa do Guilherme, né? Eu cortei você. Não, na pergunta, ótimo. não. Mas como o Guilherme estava necessitando agora, Sim, oxe, sim, vamos sim. no Guilherme vamos aqui, ó. suavizar o fardo dele Vamos, ou Guilherme. vamos mostrar o caminho estreito para ele. Olha, é assim mesmo. Veja, a gente tem uma tentação gigantesca de querer, como diziam os antigos, dourar a pílula. Mas a vida cristã é guerra. É guerra. E Jesus disse, olha, o caminho que conduz ao céu é estreito e é cheio de pedra. É difícil. A porta que o caminho que conduz à perdição é largo. Então, o que Jesus estava querendo dizer é o seguinte, você tem que avaliar o resultado, não o caminho. Porque se você avaliar o caminho, aí realmente o mundo é mais fácil. Por quê? Porque no mundo, você faz o que você quiser sem prestar conta a ninguém. Sem pensar nas consequências, sem pensar no que vai dar errado, o que vai dar certo. Você simplesmente vai vivendo com seus instintos. No caminho de Deus, é um caminho estreito e é luta. Eu sempre comparo com a guerra. Veja, nesse momento que a gente está falando aqui, está acontecendo guerra em vários lugares do mundo, né? Os soldados que estão lá na guerra, eles estão sujeitos a serem alvejados por uma bala perdida ou por um confronto, a sofrer estilhaço de uma granada, porque ele está na guerra. Eu que estou aqui fora da guerra, dificilmente vou sofrer alguma coisa. O Guilherme precisa entender o seguinte, que o cristão, ele vai passar por provações, mas o final tem recompensa. Aquele que se isenta da vida cristã vai ter uma vida aparentemente mais fácil, mas o final é trágico. E eu queria dizer assim, Guilherme, tem calma, cara, você entendeu errado. A vida cristã é leve, ela é prazerosa, ela não traz desafios. Mas se eu disser isso, eu estou falando contra o que a Bíblia diz. Agora, a Bíblia garante que Deus estará conosco em todos os momentos. E viver a guerra com Cristo é melhor do que viver a tranquilidade sem Cristo. Sim. E é isso que a gente precisa analisar, né? Pastor, vou cortar de novo. Preciso cortar de novo. Tá. Eu já nasci na igreja, então o que o Guilherme, perdão, está trazendo, eu não tenho essa dimensão, mas eu vou entrar um pouquinho na sua vida, Cris. Uhum. Você não veio da igreja. Você não conhecia essa verdade, né? Eu acho que você tem uma propriedade, não sei se o pastor Felipe Amorim também já Não, nasceu eu na já, igreja, mas já... fui muito criança, assim, não deu tempo de fazer Sim. muita besteira. Não. Você tem uma visão diferente da minha e que talvez tenha uma sensibilidade muito maior para entender esse comentário do Guilherme, né, Cris? Como foi isso? Para você também era isso? Esse peso? Eu tenho que ser perfeito primeiro? Como que é? Eu tive 2 momentos. Antigamente, eu acho que a adolescência era um pouquinho mais estendida. Então, eu acredito que hoje meninos com 14, 15 anos já são homens feitos. Lá você era homem feito porque trabalhava já muito cedo. Mas você tinha uma certa inocência até em algumas coisas. Então, eu entrei muito cedo. Para mim, foi descortinar a minha mente para entender o porquê. Porque, para mim, Deus era um Deus cruel. Tinha deixado a gente solto. Via crianças nascendo com deformidades. Via os meus parentes morrendo, meus animais. E eu digo... Onde é que está Deus para controlar isso, né? Então, alguns questionamentos. Então, isso foi desvendar e entender o pecado. Agora, não basta conhecer, você tem que viver. Depois de entrar e conhecer a verdade, eu não me mantive, porque essa caminhada não é assim, eu fui batizado, conheci a Bíblia. Se você não tiver um relacionamento com Deus, eu acabei me afastando e acabei provando dessas tentações. Porque você está dentro da igreja, às vezes, e olhando o fruto pelo vidro, e dizendo, olha lá, eu não posso sair com aquelas meninas, eu não posso beber, eu não posso ir na balada, e sabe o que acontece? É chato. Tem até uma música do Fernando Iglesias que é já fui tão distante, buscar... Aí as fontes que estão aqui. E eu fui buscar outras fontes. Sabe o que aconteceu? Existe uma questão, e o pastor tem uma pregação dele que eu gosto muito, o pastor Felipe, que é a diferença de ser livre. O que é liberdade de verdade? E Deus me deixou ir lá na balada, conhecer aquela mulher talvez mais desenhada pelo bisturi. E foi tão
era uma expectativa, foi tão frustrado, porque eu conheci uma menina que talvez não era minha, ela era de outras pessoas. Fui em lugares que tinham dinheiro, mas não tinham respeito. E foi um grande vazio. Aí o que que eu vou resumir para você aqui? Eu descobri que liberdade não é só fazer o que você quer, é poder ter o direito, o poder de fazer aquilo que você não quer. Porque talvez você que está ouvindo a gente fala assim, não, eu quero beber todas, eu quero tomar todas. Pega alguém que está num vício alcoólico, Uhum. destruiu a família. Pega alguém que trabalhava direitinho, tá tudo certo, e vai na Cracolândia, vê o desespero que ele não tem mais o controle sobre o sistema límbico. Pega um homem, uma mulher que trocou o casamento por um rabo de saia, não controlou os órgãos genitais. Quem não controla e pega todas, presta atenção, olha o que Satanás quer fazer contigo. Quem pega todas hoje culturalmente é o bambambam da escola, é o bambambam entre os homens, mas quem pega todas hoje, se você parar para pensar, é cadela no cio, que não tem o controle, são irracionais. Então, ou seja, os valores estão tão distorcidos que às vezes você confunde liberdade com libertinagem. E apesar de ser um caminho estreito, como o pastor falou, você vai colocar na balança, Um vai caminho ser de paz. é um caminho de paz. E paz não é silêncio, porque o barulho esse mundo que nós estamos é barulhento, ele fede, né? Nós muitas vezes não vencemos todos os dias. Só para você falar também, tem dias que eu fraquejo. Tem dias que o pecado ganha, mas a gente erra tentando acertar, porque ninguém é santo aqui, tá? Nós somos tentados, mas só em saber que você tem um Cristo, o nome dele salva, e você não procura o pecado, porque aí depois o pastor pode até falar sobre o que é pecado do Espírito Santo, né? Que aí você procura pecar. Mas eu digo assim, nessa caminhada, a diferença sobre liberdade e como ver o mundo como um adolescente que provou e foi enganado mais uma vez, Satanás. Não era isso que você queria? Agora você não pode voltar. E aí, graças a Deus, mais uma vez, Deus me pega pelos cabelos lá no meio do lodo, depois tira o lodo da gente. E estou aqui ainda pecador, mas Deus tem me abraçado de volta para casa aí, tem me cuidado nos seus E braços. vai Eu acho- permanecendo no caminho, Eu né, acho que Cris? isso é importante a gente entender. Porque o Guilherme falou ali, tem que ser perfeito e tal. Ninguém é perfeito aqui. Né? Ninguém é perfeito quando entra para o cristianismo, quando se submete a Jesus. A diferença é um pecador que não tem Salvador e um pecador que tem Salvador. O pecador que tem Salvador, ele peca, corre para Jesus e recebe seu perdão. E ele vai recebendo força para lutar contra o pecado. Diferente de alguém que rejeitou a Jesus e vive afundado no pecado, pensando que está livre, pensando que está feliz, e vai descobrir que o caminho leva à perdição. Foi o que Jesus disse. O caminho que leva ao céu é estreito, o caminho que leva à perdição é largo, mas no final é perdição, no final é o fogo do inferno. Né? Sim. Cris, você fez a pergunta, vai refazer essa pergunta Não, para o tá aqui, pastor. tá aqui aberto, eu E vou eu vou- responder. Tá aqui aberto, eu vou responder ainda. Nós não esquecemos da sua É. pergunta, mas deixa eu oferecer esse presente lindo que você que está nos assistindo já pode ter aí na sua casa. Sabia que ele chega de graça, afinal de contas é um presente? Só que eu preciso saber, você quer receber esse presente? É pelo nosso WhatsApp que você pede agora no 12981510081. À procura da verdade. Você tem buscado a verdade? Talvez você conversou com algum amigo e disse assim: Nossa, estou estudando a Bíblia, quero conhecer um pouco mais a verdade. E indicaram para você o nosso podcast Bíblia Fácil, não é? Aqui você tem esse presente que vai ajudar você, auxiliando você na busca na palavra de Deus. É a Bíblia que traz todas as verdades e sabe quem foi que elaborou junto com a Escola Bíblica? Nosso querido pastor Felipe Amorim, que está aqui com a gente. Pastor Felipe Amorim, no final de cada capítulo tem um QR Code. O que Sim. acontece quando eu aponto a câmera do meu celular? Então, você é levado para um vídeo onde eu coloco um pouco mais de conteúdo, porque aí tem cada capítulo tem umas 2, 3 páginas, e aí a gente colocou um conteúdo adicional para que a pessoa pudesse se aprofundar no tema. Então, tem o conteúdo escrito, também tem um conteúdo em vídeo que eu gravei lá e está aí à disposição de todo mundo. Então, peça agora 12981510081. Então, vamos voltar aqui para a pergunta do Cris agora. Uhum. Será que Deus disse assim, ó? Porque como é que o ser humano faz quando alguém erra com a gente? Geralmente a gente diz assim, errou comigo. Então é o seguinte, agora você se vira com o seu Te erro. vira. Você vira, agora você sofre as consequências. Não foi eu que escolhi isso aí. Só que Deus, no seu infinito amor, no seu incompreensível amor, ele resolveu o nosso problema e ele já indicou como é que resolveria em Gênesis capítulo 3. Você está com a sua Bíblia aí? Gênesis capítulo 3, a partir do versículo... Vamos ler o versículo 15, tá bom? Ele diz assim, ó.
Gênesis capítulo 3 conta a história do pecado e tal, como é que aconteceu. E no versículo 15, Jesus fala: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Em teologia, a gente chama isso de proto-evangelho. Proto-evangelho é o evangelho antigo. Essa é a primeira promessa messiânica da Bíblia. Ou seja, o ser humano pecou, e o que Deus tinha dito? Se você pecar, vai ter que morrer. Só que Jesus disse o seguinte: Pai, eles pecaram, mas eu vou morrer no lugar deles. Cara, isso para mim é profundo demais, porque nós merecíamos a morte, mas Jesus veio morrer. E aí, nesse Gênesis 3,15, ele diz assim: olha, eu vou colocar, Jesus falando com a serpente, né? Se você olhar aqui, ele está falando com a serpente. Vou colocar inimizade entre você e a mulher representando a humanidade. Então, Deus, a primeira bênção, veja, o ser humano pecou, e a primeira coisa que Deus faz por nós é nos abençoar. Para não amar o pecado. Exatamente, porque se Deus não tivesse colocado no ser humano a inimizade com a serpente, a inimizade com o pecado, a gente não só estaria pecando, mas amaria o pecado. Então, a primeira coisa que Deus faz, isso é lindo demais. Primeira coisa que Deus faz conosco, com a humanidade, assim que a humanidade peca, é abençoar a humanidade. Vou colocar entre você e a serpente a inimizade. Aí ele continua dizendo assim, ó, entre a sua descendência, ou seja, a descendência da serpente, e o descendente dela, o descendente, no singular, falando sobre Jesus, que viria no futuro, né, o Messias, para morrer. O descendente, ferirá a sua cabeça, serpente. E você, serpente, lhe ferirá o calcanhar. A ferida na cabeça é uma ferida fatal, mortal. A ferida no calcanhar é uma ferida paliativa, uma ferida não paliativa, uma ferida que não é para sempre, né? Me fugiu a palavra agora. Mas, enfim, quando foi que isso aqui aconteceu? Na cruz. Na cruz, o descendente de Eva, né, Jesus, que nasceu 4.000 anos depois, ele esmaga a cabeça de Satanás na cruz. E Satanás fere o calcanhar, porque Jesus morreu, mas depois ressuscitou. Então, aqui está caracterizado o plano da redenção. Só que eu acho que Adão e Eva não tinham entendido ainda. Porque como assim vai vir, vai esmagar, não sei o quê? Aí o que Deus faz? Logo na frente, Cris, Deus faz roupas de peles para eles. Deixa eu ver aqui onde é que está. 21, pastor. 21, tá aqui, ó. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. De onde saiu a pele para essas roupas? Aqui, neste momento, Adão e Eva caíram em si e viram o que aconteceu. Porque a natureza perfeita, aqueles animaizinhos para quem Adão tinha dado nome, 2 animais morreram, muito provavelmente 2 ovelhas morreram, para arrancar a pele e colocar sobre eles. Então, naquela hora, Adão e Eva tiveram a noção do que eles fizeram. Porque o primeiro ser humano, o primeiro ser vivo que morreu por causa do pecado foi um ser inocente. E aí eu não sei se teve um diálogo lá que não foi retratado aqui, mas Adão poderia ter perguntado assim: mas Senhor, a gente vai matar esses 2 animais porque eles não fizeram nada. Ah, você entendeu agora. Agora você entendeu. Agora você entendeu. Porque no futuro, eu vou morrer por você sem eu ter feito nada. Esse é o plano da redenção, né? Então, o pecado, Cris, ele deveria ser uma coisa que a gente rejeita com toda a nossa força, porque o pecado matou nosso Senhor. E aí eu fico incomodado quando eu vejo um cristão, uma pessoa que não tem fé em Deus, até não me incomoda muito, mas eu vejo um cristão tentando amenizar o pecado quando o pecado matou nosso Senhor. A gente deveria odiar o pecado, né? E pastor, eu demorei um pouquinho para falar sobre essa questão de odiar o pecado, porque eu, quando era menor, eu perguntava por que Deus antigamente pedia para as pessoas matar um cordeiro. Aí eu ficava imaginando, porque eu me criei na roça e vi também o bichinho. Eu disse, eles são tão engraçadinhos, e o cordeiro, ele morre quietinho, já é uma judiaria. Eu já vi de perto, vi eles amarrarem aquelas cordas no rabinho dele e tal. Aí, quando maior, eu já vi um amigo meu morrendo. Ele tinha 7 anos, quando foi atropelado por um caminhão. Aquilo ficou na minha mente, até hoje eu vejo aquela cena. A minha bicicleta estava ao lado dele, meu pai chegou do trabalho e pensou que fosse eu. Foi complicado. E eu perguntei, poderia ter sido eu. Aí os 2 fatos, quando eu fiquei maior, orando com Deus, é porque o pecado, ele fede, né? Fede.
Então, quando você vê uma criança falecendo, quando você vê os noticiários de crianças sendo maltratadas, pessoas, e a morte de Cristo foi cruel. Deus é pedagogo, né, pastor? É para a gente não amar o pecado. Quando você vê um cordeiro morrendo, esses dias eu apresentei a morte de Cristo para o meu filho Davi. Peguei um filme, aquele Paixão de Cristo, porque até então o Cristo que ele conhecia não tinha visto a cruz como deveria. Uhum. Nós ficamos 2 horas juntos e choramos, e ele não entendia por que fizeram isso com Cristo. Aí eu digo, por que hoje a gente vê tanta barbaridade? Porque nas profecias fala que o amor está se esfriando. As pessoas estão com menos ligação com Deus. Por isso que você vê tantas coisas sendo normalizadas. O sexo fora do casamento sendo normalizado. As drogas, está aí campanha para tudo que é lado para normalizar. Vai no contexto químico, você vê uma mãe lutando. Então, ou seja, só que Deus também falou que isso ia acontecer. Nós agora, pai ia matar filho, filho ia matar pai. Por quê? Quanto mais distante de Deus, menos noção você tem do fedor desse pecado. Ou seja, então por isso que eu queria falar com o nosso amigo até que perguntou aí. Eu digo para você, saiba que o caminho é estreito, mas Deus te livra de muito fedor na tua vida, muita desgraça. E a Bíblia é cheia de recados, né, pastor? Porque eu digo, não sei que idade ele tem, porque Daniel tinha, quando chegou em Babilônia, que também era um reino cheio de pecado, ele se comportou bem, viu, Axa? Só que ele tinha 18 anos. Não é questão de idade, é de consagração nesse Deus que você pode se aliar para fugir das tentações e tentar viver uma vida de consagração e santificação, né, pastor? E Cris, você está falando aí, olha só a pergunta do Eliezer Barroso, de Nova Venécia, Espírito Santo. Inclusive, beijo para todos os nossos amigos que também são ouvintes da Rádio Nova Venécia. Vim de lá, viu, pastor Veio Felipe de lá? Amorim? Vim de lá. Legal. Ó, ele diz assim, por que o pecado é gostoso? Né, a gente está falando que o pecado fede, o pecado é ruim, já tem... ele já está trazendo outra coisa. Ó, o Ótima pecado é pergunta. gostoso. Por que o Excelente pecado pergunta. é gostoso? Até porque se fosse ruim, ninguém cometia, né? E ele tem toda a razão. Ele tem toda a razão. Eu queria que o pecado fosse assim, um comer amargo, azedo, tipo treinar na academia todos os dias. Olha, eu tô vendo uma sofrência nisso aqui. É difícil demais esse paradoxo, pastor. Me ajuda aí. E antes do senhor responder, hoje eu tô sempre trazendo dupla. Pastor, a Lauane de Brasília, pastor. A gente tá falando de pecado gostoso. Por que ele não é ruim? Por que não é difícil? Pastor, eu me separei e descobri que não posso viver sem sexo. E sei que é pecado sem o casamento, né? Ou seja, tem que casar primeiro para depois ter essa relação. Mas eu também amo Jesus. Eu não quero pecar. Mas ela quer fazer sexo, mas ela não quer pecar. O que eu faço nesse caso, pastor? Porque você falando, parece até fácil. Mas não é. E agora? O que a gente faz? Tem tanta pergunta que eu esqueci. A primeira pergunta... sobre o gosto. Por que é gostoso? Veja, quando ele faz essa pergunta, eu pensei num refrigerante. É para a gente dar um exemplo aqui. Gelado. Refrigerante geladinho, calor e tal. Né? É gostoso ou não é? Sim. É gostoso. Para o nosso paladar é muito gostoso. Mas qual é o efeito de você tomar refrigerante toda hora? Nossa. Uma hora você vai ter um diabetes. Não sei. Esses dias eu estava vendo uma reportagem dizendo que o Alzheimer era o diabetes do cérebro. Ou seja, que tem uma ligação entre muito açúcar e o Alzheimer. Então, assim, é gostoso, porque se o refrigerante não fosse gostoso, ninguém bebia. Mas as consequências dele são nefastas. São amargas. O pecado é gostoso porque Satanás sabe que se o pecado se apresentasse de trás para frente, das consequências para o ato, ninguém cometeria. Porque quem é o louco de dizer assim, eu vou usar droga agora para acabar como aqueles zumbis da Cracolândia? Ninguém vai fazer. Então, o pecado é gostoso porque Satanás coloca um gosto especial. Tem duas coisas. Satanás prepara um gosto especial para a gente e tem a nossa natureza que nós somos atraídos para o mal. Então, é gostoso por isso. Mas mais gostoso do que isso é você viver uma vida reta. Veja, eu não tem nada mais gostoso na vida do que você deitar com a consciência tranquila, né? Aí vem a menina lá. Como é o nome da menina? Aí vem a Lauane falando. Ela se separou e aí ela descobriu que ela não pode viver sem sexo. É uma ideia que ela já predestinou na cabeça dela. É meio que ela já está afirmando para ela mesma sem nem abrir espaço para outras oportunidades de pensamento. A Lauane precisa saber que ela não pode viver sem Cristo.
Sem sexo dá para viver. Mas o que ela pode fazer na prática, né? Acho que ela tá Uhum. esperando alguma coisa assim. Veja, quanto mais perto de Jesus nós estamos, mais fortes contra o pecado nós somos. Então, se ela tem essa tentação muito forte na área sexual, e talvez essa seja a área de tentação dela, como os outros, bebida, drogas e tal, quanto mais próximo de Jesus, mais ela vai ter forças. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, quanto menos ela se expuser a situações que a levem para esse pecado, menos ela vai cometer. Não dá para dizer assim, eu quero ficar pura, mas ela vai namorar sozinha em casa com o namorado dela, vai para lugares que chamam isso, assiste filmes que chamam isso, porque tem uns também, né, que a questão da nossa cabeça. Ela tem, eu daria o conselho, acaba, desassina o Netflix, não, cancela o Netflix, né? Cancela o Netflix, não assiste filme que tenha cenas de sexo. Por quê? Porque quanto mais você alimentar a sua natureza, mais forte ela vai ficar. Quanto menos alimento você der para a sua natureza, menos forte ela vai ficar. Então tem que se aproximar de Jesus e evitar o que está a tentação. Se essa é a tentação dela, já, graças a Deus ela identificou isso. Então agora é orar para que Deus mande um namorado, um homem de Deus, para ela namorar, noivar, casar, e depois ela segue a vida sexual dela dentro dos planos de Deus, né? Posso fazer um comentário, Sim. Axel? Eu acho muito importante, eu não sou um especialista da mente, mas tudo é decidido na mente. Uhum. O prazer, né, todo mundo sabe que é sistema límbico. E as decisões que você toma são córtex frontal. E o pastor pode nos confirmar que o nosso evangelho, ele é racional, ou seja, Uhum. e você vê, mas assim, eu queria ser como Paulo. Olha, Paulo fala assim, aquilo que eu quero fazer, não está dando para fazer, não. E aquilo que eu não quero, isso eu faço. O que ele está dizendo? Claro que depois tem um complemento. Ele também tem uma luta, ou seja, o pastor, formado aqui em teologia, muito tempo na obra pregando, a mente dele tem sistema límbico, córtex frontal, tem testosterona, faz filho, tem 2 filhos bonitos, tá vindo terceiro por aí. Amém? Então, todo mundo, então, assim, ou seja, todo mundo tem essa questão, né? Agora, todo mundo tem uma luta. Eu digo, nós temos 2 matrizes que nós confundimos, mas espera aí, parece que ser cristão não tem prazer, não tem felicidade. A gente confunde prazer com felicidade. Porque tem gente que fala assim, acabei de ver um bandido agora que matou outro, estava feliz da vida. Não. Infelizmente, ele tem prazer em matar o outro, mas feliz ele não é. Então, ou seja, a pessoa que fica com eu tenho uma escritora que eu gosto muito, que ela fala, aquele que não controla a sua boca, não controla suas paixões. Ela, na sua simplicidade, está falando, o prazer da comida é sistema límbico, o prazer do sexo, sistema límbico. É tudo no mesmo lugar. Eu preciso de uma mente que domine o sistema límbico, ou seja, Deus te aproxima a ter razão, para você falar assim, peraí, eu não posso trocar minha esposa para um rabo de saia porque eu tenho um filho, eu quero honra, eu sou um homem de honra, eu vou para o céu. Ou seja, ele diz não para o sistema límbico e se fortalece. Claro que eu estou falando aqui o que um psicólogo, um neurologista pode falar com maior propriedade, a gente está fazendo uma analogia num campo aqui que a gente tenta pesquisar. Mas eu digo para você, então, ou seja, tem gente que se baseia em prazer, mas existe prazer em servir a Deus também. Porque a Bíblia fala que você vai trocar os prazeres desse mundo. Por quê? Pastor, esse mundo foi dominado por um reino, Deus veio nos socorrer e agora nós que somos os invasores, nós estamos levando salvação, porque nós somos de outro contexto e seremos transformados para morar lá. Existe prazer e felicidade nesse caminho estreito também, né, pastor? Eu lembrei do texto aqui, Cris, do Salmo 1, diz assim, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação, seu prazer está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Então, há felicidade na vida do cristão, há prazer na vida do cristão, só que é uma felicidade e um prazer que nos conduz para a eternidade. Porque, às vezes, a gente quer trocar milhões de anos da eternidade, né? A eternidade de prazer, por 5 minutos de prazer aqui da Terra. Né? E a gente troca as coisas achando que esse prazer que eu teria aqui em 5 minutos vai superar o prazer que me dá de ter uma vida com Deus e uma eternidade com Deus. E, Cris, você pode falar isso também, a Axia também. Veja, para mim, não tem nada mais prazeroso hoje do que olhar para os meus filhos e poder olhar de cabeça erguida e dizer assim, eu amo sua mãe e sou fiel à sua mãe. Porque eu já conheci, cara, eu vou contar aqui, dá tempo, né? Eu era pastor num lugar do Brasil aí, e aí
um homem pediu uma visita. Pastor, você pode me visitar? Posso, me dá o endereço. Aí eu peguei o endereço dele, aí fui lá, era uma tarde, fui lá no endereço. Quando eu cheguei, era um terreno grande assim, tinha tipo uma caixa de madeira grande, assim, uma casa dessa casa de ferramenta, né? Parecia um local de obras, só tinha uma casa de ferramentas assim no meio. Eu disse, cara, o endereço é esse aqui, mas aí eu liguei para ele, cara, eu tô no endereço que você me deu aqui, mas não tem casa aqui não. Ele disse, não, pastor, você tá vendo essa casinha de ferramentas? É aí, pode entrar. Aí eu entrei, era só um galpão assim, não muito grande. O galpão devia ter uns 2 por 2 assim, cheio de ferramenta, aquelas ferramentas com as quais ele trabalhava, e um colchão no chão. Aí eu disse, entrei e ele começou a coisa, pastor, o senhor estava esperando uma casa, né? Eu era. Eu já tive uma casa. Eu tinha uma casa bonita, uma casa com vários quartos, minha esposa, meus 2 filhos lá dentro e tal. E um dia eu decidi que eu ia abandonar minha esposa para morar com outra mulher. Eu fui morar com essa outra mulher, a gente não se entendeu, e quando eu fui expulso da casa dela, dessa outra mulher, que ele traiu a esposa, eu não tinha mais casa para voltar, porque minha esposa já não me queria mais, eu não tinha onde morar, e hoje eu moro dentro dessa caixa aqui. E ele chorava, chorava, chorava. Ou seja, ele deve ter tido, sei lá, 1, 2, 3 meses de prazer com aquela outra mulher que não era a esposa dele, Mas não e encontrou agora ele felicidade. estava vivendo uma vida de cão, uma vida sem emprego fixo, uma vida sem família, os filhos, ele não conseguia olhar no rosto dos filhos. Por quê? Porque ele achou que o pecado compensaria. Mas, amigos, o pecado, ele não compensa, não é só na eternidade, o pecado não compensa agora também. Sim. Porque chega uma hora que o diabo cobra a conta. E Sim. quando ele cobra a conta, a infelicidade vem aqui e virá na eternidade como um todo, né? Pastor, a gente já está indo para o final, infelizmente, mas eu gostaria muito que o senhor tocasse com relação ao pecado contra o Espírito Santo. A gente está falando aqui bastante, meu desejo, minha vontade, gosto amargo, doce, mas e o pecado contra o Espírito Santo? Isso, o pecado contra o Espírito Santo, deixa eu ver se eu encontro ele aqui, é Mateus capítulo 13 ou 12. Mateus capítulo 12, aqui, ó. Jesus falou: por esse motivo eu digo a vocês, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito não será perdoado, nem nesta vida, nem na que há de vir. Qual era o contexto aqui? Jesus estava se apresentando como Messias e os líderes religiosos estavam dizendo, você não é o Messias. Jesus dizendo, eu sou o Messias, e os líderes religiosos negando a Jesus. O que eles estavam fazendo? Eles estavam conhecendo a verdade e negando a verdade. Conhecendo a verdade e negando a verdade. E à medida que você vai negando a verdade, a voz do Espírito vai ficando cada vez mais distante. Paulo chama isso de mente cauterizada. É como se criasse um calo na mente. Então, você vai escutando o Espírito Santo cada vez menos. Chega um momento que você não ouve mais o Espírito Santo. Quem é que te convence do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito. Ora, se você não ouve o Espírito, você não se convence do seu pecado, você não se arrepende, por isso não há perdão. O pecado contra o Espírito Santo não é que Deus ficou chateado ao máximo e não te perdoa mais. É porque você não ouve mais a voz do Espírito por insistir tanto naquele pecado, e por não ouvir mais a voz do Espírito, você não se arrepende, e se não há arrependimento, não há perdão. Por isso que o pecado contra o Espírito Santo não é perdoado, porque não há arrependimento. Então, como é que eu sei, alguém pergunta agora, como é que eu sei que eu cometi o pecado contra o Espírito Santo? Se há essa preocupação, é porque você não cometeu ainda. Você está ouvindo ainda a voz do Espírito Santo apelando a você. Vou fazer só um adendo, Axa, Sim. rapidinho. E a pessoa que ama esse pecado a ponto de não ouvir mais Deus e o Espírito Santo, aí você fala, que crueldade, ela não vai participar do céu. Ela, por misericórdia de Sim. Deus, ela não vai para o O céu. céu seria horrível para ela. Seria horrível, porque como ela ama tanto um pecado a ponto de rejeitar Deus, Deus, em sua misericórdia, vai aniquilar ela no fim dos tempos, porque ela não se adaptaria. Então, em todas as ações de Deus, inclusive aqueles que serão exterminados, existe amor e misericórdia de Deus nessa justiça. Agora, antes que você diga que está no final, eu preciso falar qual é a solução de Deus para o pecado hoje. Porque pode ser que alguém esteja nos assistindo dizendo assim, realmente eu pequei, eu estou nessa situação, mas e agora? Não tem mais solução para mim? 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, o que a gente tem que fazer? A gente tem que reconhecer que é pecador
confessar nosso pecado a Jesus, e o sangue de Jesus nos lava, e é como se nós nunca tivéssemos cometido aquele pecado. Há perdão e há salvação para pecadores que se arrependem. E nessa sua fala, eu trago aqui o comentário da Tamires Gonçalves. Muito obrigada, Tamires, pela sua participação. Ela diz: eu já fui entregue nas mãos do diabo e não desejo a ninguém. E aí ela faz um comentário dela. As pessoas se esquecem que o diabo oferece muitas coisas, mas são só vômitos. E na pessoa de Jesus, ela encontrou a verdadeira alegria e muito mais prazer. E ela diz assim: eu amo Jesus. Então, é essa sua fala agora numa vida real, a Bíblia, né, trazendo Sim. na vida real dos nossos dias. Independente do que eu tenha feito, do que eu tenha cometido, se até aqui eu tenha, não, eu gosto muito disso, isso daqui é muito difícil para abandonar, mas através da palavra de Deus agora a gente descobriu sim que podemos abandonar, porque é Jesus que nos dá essa oportunidade. Ele né, dá o pastor? perdão e a purificação. O versículo fala das duas coisas. Ele dá o perdão e a capacidade da gente não cometer mais aquele pecado. Ai, Cris. Podia ter mais uma hora, Cris, Olha, desse assunto. eu nem notei que passou uma hora. Para mim, podia passar meia hora, um pedir para a rádio, um pedir para o pessoal, vai dar tudo essas brincadeiras à parte. Como é bom falar de Deus e compartilhar. Obrigado Sim, pelo convite. Viu, sim, Alisson? a gente fica feliz. E os Anjos da Esperança, que é ali onde você está sempre ali pensando e desenvolvendo tanta coisa boa, Cris, é que traz pra gente um presente maravilhoso. Cris, que presente é esse? Verdade, Tem o olha. cheiro do anjo, né? Tem um cheirinho do anjo, cheirinho eu do brinco, porque cada pessoa na democracia da esperança, cada um com seus recursos, doam, e nós carinhosamente chamamos de anjos. Biblicamente são mensageiros, são pessoas que muitas vezes nós não vamos conhecer aqui, mas no céu, que são instrumentos de Deus, para que essa revista seja desenvolvida e enviada, e tantos outros estudos. Né? Ano passado, quase 300 mil pessoas novas, né? Elas tiveram aí o conhecimento do estudo da Bíblia. Esse ano, mais uma vez, as metas são realmente enviar revistas e salvar pessoas. E quem quiser se tornar um anjo da esperança, é bem-vindo. Oba! Então se torne um Anjo da Esperança. A gente termina por aqui. Mas olha, tem muito mais. Muito obrigada, Eu agradeço, Cris. Axa. Pastor Felipe Amorim, até a próxima. Tamo junto. Semana que vem tem mais.